Aqui vai um recado aos membros da igreja, aqueles irmãos que têm os seus dízimos, suas ofertas, né, para entregar. Nós estamos ajudando pessoas com cestas básicas, nós estamos socorrendo famílias com remédios, né? Nós estamos ajudando pessoas de várias maneiras financeiramente, e nós não temos, está difícil. Então, se você sentir o desejo de participar, de ofertar ao Senhor, está aí o número da nossa conta, né, do Bradesco, né, está nominal a tesouraria da Igreja Batista em Jardim Promeca. Essa não é uma conta ainda jurídica, mas é uma conta física. Você pode participar e vai nos ajudar muito. E você que é membro da igreja, deposite o seu dízimo, dê a sua oferta para que nós continuemos com o nosso trabalho, sustentando missionários, ajudando aqueles que tanto precisam também do socorro do Senhor. Isso é espontâneo, isso é um ato de culto ao Senhor. O dinheiro é para nós investirmos na obra do Senhor, para nós ajudarmos aqueles que precisam também. E se você quer participar com a cesta básica, se você quer nos ajudar, para que nós também possamos ajudar outros, mas se você quiser participar, nos ajudar, é bem-vindo também. Tem muitas pessoas precisando e nos procurando. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Ele me guardará. Ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Estamos aqui passando mais uma vez para falar a palavra de Deus a todos vocês, para colocar em seu coração aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu aproveito esse momento para também falar que Jesus te ama, Jesus ama a sua família.
Muito obrigado aos amigos, os irmãos em Cristo que estamos aqui juntos participando desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pegue sua Bíblia, deixa ela aberta aí em Mateus, no capítulo 14, onde eu irei ler do versículo 22 até o versículo 33. Iremos trabalhar nesses versículos. Mas eu quero convidar você a, quando nós voltarmos com os nossos cultos presenciais, aqui na Igreja Batista em Jardim Promeca, na cidade de Várzea Paulista, temos aí o nosso endereço, que você nos faça uma visita. Se você mora longe daqui, se você mora em outra cidade e você não conhece ainda o Senhor Jesus, se você ainda não tem uma igreja onde você frequenta, eu convido a você a ir em uma igreja evangélica, onde eles pregam a verdade, onde eles pregam a Bíblia claramente, a palavra do Senhor, para você participar, ouvir e entender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você e sua família. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai de amor, nós te agradecemos pelo teu grande amor em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade, o privilégio de falar com o Senhor e também de pregar a tua palavra. Que cada coração que está agora nos ouvindo, nos assistindo, que está participando, cultuando ao Senhor, ó Deus, coloque algo em seu coração, que possa tirar, ó Pai, dessa mensagem, dessa tua palavra, lições para a vida, aprendizados para a vida e, acima de tudo, que entenda o projeto, o plano de Deus para a vida deles também. Continua conosco, abençoa a tua igreja, que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o título da nossa mensagem de hoje é Jesus anda sobre as águas. Vamos então abrir, você que não abriu a Bíblia ainda, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. O que é fé? O que é fé? O que você tem definição sobre fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus nos define isso, e é verdade. Eu quero colocar aqui também que pensamento positivo não é fé. Ser otimista é muito bom, e isto é algo que ajuda em muitas situações. Mas isso não quer dizer que pensamento positivo é uma definição de fé para você, para mim, para todos nós. Eu creio que fé em Deus é quando você pede algo para Deus, para o Senhor, e você descansa nele. Nós também nunca podemos nos esquecer que fé é descansar no Senhor. Quando nós descansamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa preocupação, o nosso pedido diante do Senhor e nós descansamos nele, isso também é fé. Fé não é quando você exige algo de Deus. Quem somos nós para exigirmos algo de Deus? Deus é supremo, Ele sabe de todas as coisas. Então Deus não vai nos dar nada, Deus não vai fazer nada conosco para nos prejudicar. Muitas vezes você pode pedir algo para o Senhor, Ele não dá para você, porque é algo que vai te prejudicar. E o Senhor é sabedor de todas as coisas. Então nós precisamos entender quando o Senhor dá, quando o Senhor responde às nossas orações e também quando o Senhor não responde positivamente às nossas orações. Então aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, isso também é fé. Bom, o texto aqui, no versículo 22 ao 24, diz assim:
Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O texto aqui da palavra de Deus começa com a frase logo em seguida. Logo em seguida de quê? Logo em seguida de Jesus Cristo ter alimentado uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele é Deus, é o Senhor que faz. Nós somos pequeninos, mas Deus, Ele é poderoso. Ele tem poder para todas as coisas. Aquela multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, eles puderam, todos eles puderam participar. Aquela multidão pôde participar daquele banquete. Comeram, saciaram a sua fome e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães que o Senhor pediu para os seus apóstolos recolherem ali naquele lugar. É interessante isso, porque quando Jesus ele realiza aquele milagre, ele quer despedir a multidão. Ele amava aquele povo, ele cuidava daquele povo, e ele não deixou aquele povo ir embora com fome, e muito menos também sem se despedir deles. Então Jesus, ele ordenou, ele insistiu, ele compeliu, ele convocou, obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado do rio, até a cidade de Genezaré. E assim eles fizeram, pois Jesus precisava ficar ali mais um pouco. Ele queria despedir da multidão, conforme eu disse, e também ele queria ter um tempo a sós com o Pai. Ele iria orar no monte, e assim ele fez. Ele despediu a multidão, ele orou, ele realizou esses 2 compromissos que ele havia assumido em seu coração. E a certa altura daquele tempo, o barco já estava longe da margem onde Jesus estava. E o barco estava então já navegando, em alto rio, e Jesus, ele queria já, ele precisava ir ao encontro dos seus apóstolos. Então, o vento estava forte, soprava ali, aquele barco balançava de um lado para o outro, causando preocupação àqueles homens. Muitos deles ali eram experientes em navegação, eles eram profissionais da pesca, eles pescavam de dentro de um barco, então eles entendiam. Aqui no versículo 25 ao 27 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo, não temas. Era o Senhor Jesus. Então, aquele que tudo criou vai andando por sobre as águas. O Senhor Jesus literalmente coloca as águas turbulentas embaixo de seus pés. Glórias ao Senhor. E segue adiante ao encontro com os seus discípulos. E quando os seus discípulos o avistam andando sobre as águas, eles não o reconheceram. Com razão, pois jamais alguém andou pisando em águas. Foi por isso que aqueles discípulos eles ficaram com medo e disseram: é um fantasma, Todos nós pensaríamos algo diferente.
porém estava ali aquele que criou as águas, aquele que tudo domina, inclusive as águas turbulentas, grandes ondas e vento, tudo está debaixo do seu controle. É o Senhor que tudo controla. Jesus então lhes diz assim: não tenha medo, não se atemorize, tenham coragem, sou eu. Interessante isso, né? Aí, o que acontece? Aqui no versículo 28 e 30 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Pedro saiu do barco andando sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O que nós vemos aqui, que todos ouviram, todos os discípulos do Senhor Jesus ouviram Jesus falando: não se apavorem, não tenham medo, sou eu, né? Mas Pedro, além de ouvir, tomou a atitude de tirar a prova se realmente era o Mestre Jesus. Pedro então, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, andando nas águas. Isso é algo assim que nós precisamos aprender com Pedro. Jesus então, ele topou na hora. Disse Jesus: pode vir, Pedro. Pedro então, ele sai daquele barco andando por sobre as águas, olhando fixamente a Jesus, olhando em Jesus. Ele literalmente estava ali com seus olhos fixos no Senhor Jesus, e o pensamento dele estava: é o Mestre, é o Senhor. Mas em certo momento Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus. Ele literalmente se preocupou com o vento forte e teve medo. Ele teve um grande medo. Pedro então, ele começa a afundar. Mas em toda aquela preocupação dele, toda aquela luta para não se afundar, e notem que eu falei que ali haviam homens pescadores, homens conhecedores do mar, da água. Com certeza ele sabia nadar, mas com certeza o vento estava muito forte. E Pedro então, ele assusta e ele pede socorro a Jesus. Pedro começou a afundar, mas ele também teve a atitude rápida de pedir socorro ao Mestre, socorro a Jesus. Salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. O versículo 31 a 33 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente eles reconheceram Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Então Jesus imediatamente, rapidamente, instantaneamente, o Senhor o socorreu Pedro. O texto nos diz que Jesus Cristo estendeu a mão para Pedro. E ele disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? Homem de pequena fé. Com certeza Pedro voltou andando sobre as águas para o barco. Com certeza o Senhor estendeu a mão para Pedro, o Senhor socorreu Pedro, o Senhor ajudou Pedro, ele acudiu Pedro. Pedro então se levantou e o texto aqui diz que os dois chegaram ao barco. O Senhor não carregou Pedro. Pedro foi andando novamente sobre as águas. Aleluia! Ele estava ao lado do Senhor. Ele estava ao lado do Mestre. Então ele foi andando com as suas próprias pernas.
E assim que eles entraram no barco, o vento cessou, tudo se acalmou, e todos os que estavam ali no barco adoraram o Senhor Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro teve a atitude de ir até Jesus. No momento ele vacilou, né? Nós também vacilamos em alguns momentos. Pedro fraquejou, mas ele gritou socorro, ele gritou: Senhor, me socorre. O Senhor o acudiu, o Senhor o salvou. Nós também estamos na caminhada, indo até Jesus. Muitas vezes nós também fraquejamos, mas nós não podemos desistir. Precisamos imitar Pedro. Precisamos aprender com Pedro, confiar como Pedro teve aquela atitude: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Pedro, ele era muito corajoso. Pedro nos ensina muito com isso. Ele confiou no Senhor. Pedro não desistia daquilo que ele queria. E ele foi, chegou aquele certo momento, Pedro começa a afundar e ele grita: Senhor, socorro. O Senhor o socorre. E o Senhor, ele faz o mesmo conosco, né? Assim como o Senhor Jesus estendeu a mão para Pedro e o salvou, né? Ele também faz isso conosco. Seja qual for a sua situação, a nossa situação, o Senhor Jesus Cristo está sempre pronto a nos socorrer. Jesus está sempre com as suas mãos estendidas para cuidar de nós. Basta nós chamarmos por Ele e confiar no Deus Todo-Poderoso. Seja qual for as bravas ondas que você está enfrentando, na família, no trabalho, né, no seu relacionamento conjugal, com os filhos, seja o que for, o Senhor, Ele te socorre. Basta você querer, basta você tomar uma atitude de se colocar, né, à disposição do Senhor e pedir para o Senhor: Senhor, venha comigo, esteja comigo, socorro, né, me ajuda. E o Senhor, com certeza, Ele vai te ajudar, porque Ele é Deus, Ele cuida de todas as coisas. Muitas vezes enfrentamos muitos obstáculos em nossas vidas e nós imaginamos que nós não vamos conseguir sair daquilo, mas o Senhor, Ele está conosco. O Senhor Jesus, Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele, Jesus, venceu o mundo e Ele é aquele que vence por nós, por mim e por você também. Eu quero dizer para você que muitas vezes alguém, né, as pessoas olham para esse texto e falam: poxa vida, Pedro, ele fraquejou, né? Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Irmãos, Pedro, ele foi aquele que tomou a atitude de dizer: Senhor, se és tu, manda ir me ter contigo por sobre as ondas. Irmãos, nós precisamos entender isso como um passo de fé. Muitas vezes nós estamos nas ondas, muitas vezes nós estamos afundando e nós não pedimos socorro. Pode ser que você não peça socorro para Deus, pode ser que você queira resolver os seus problemas sozinhos e quando você não consegue mais, aí você fala: agora só Deus. Eu digo para você que você precisa convidar ao Senhor para estar com você desde o começo da sua vida, desde o começo do seu projeto, em tudo aquilo que você for fazer, você convide primeiro o Senhor para estar com você, para que aquilo que acontecer com você naquele projeto, toda aquela decisão que você tiver de tomar e aquele resultado final do que você precisa fazer, aquilo que acontecer, o Senhor
precisa estar com você, porque é Ele que vai te orientar, é Ele que vai cuidar de você, é Ele que vai dar todas as coordenadas dentro da palavra dEle para que você possa obedecer. Muitas vezes você está passando por dificuldades na sua família, é o Senhor que precisa estar com você. Ore, busque ao Senhor, entregue ao Senhor toda a sua situação. Esse texto, nós podemos tirar daqui muitos aprendizados para a nossa vida. Interessante que quando Pedro e Jesus saem, daquele mar, daquela água turbulenta, muito vento estava fazendo, e quando eles pisaram no barco, quem estava no barco? Os outros 11 discípulos de Jesus. Quando eles colocaram os pés dentro do barco, o vento cessou. Irmãos, você pode estar passando por turbulência, você pode estar sofrendo com situações difíceis, mas quando você convida Jesus a estar com você no seu barquinho, naquele problema que você tem, na sua vida inteira, coloque Jesus e o Senhor, Ele cessa as tempestades. Ah, mas eu não vou ter mais luta, pastor? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que nós podemos até ter lutas, e nós temos, porque nós ainda estamos no mundo, mas quando o Senhor está junto conosco, quando o Senhor está junto com você, quando você confia e convida, você chama Deus para entrar no seu barquinho, os ventos cessam, vem a bonança, vem a alegria. Muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas falam, olha, eu conheço um crente que sofre bastante, e se eu aceitar Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, eu vou para a igreja e eu vou começar a participar, eu não vou ter mais problemas. Eu digo para você que você vai continuar tendo problemas, sim. Você vai continuar tendo lutas, mas o Senhor está com você, para que você tenha força. O Senhor está conosco, para que nós tenhamos forças de vencer todas as lutas, tudo aquilo que vem diante de nós. Então, o Senhor Jesus, Ele é bem presente na nossa angústia. Seja qual for a sua situação, o Senhor Jesus Cristo está sempre pronto a nos socorrer. Jesus está sempre com as mãos estendidas para cuidar de nós. Basta nós chamarmos por Ele e confiar no Deus Todo-Poderoso. Seja qual for as bravas ondas que você está enfrentando, Jesus é o socorro bem presente na hora de toda a angústia. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que você reflita nisso, que você busque ao Senhor, que você entregue a sua vida totalmente ao Senhor, que você dependa do Senhor, seja um dependente do Senhor, para que você se sinta carregado no colo, carregada no colo pelo Mestre Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado pelas nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco nas nossas lutas, na lida do dia a dia. Continua conosco, ó Pai. Abençoa as famílias, abençoa aqueles que têm dificuldades, ó Pai, em família, relacionamentos com filho, com esposa, com esposo.
Ó Deus, que o Senhor esteja curando as famílias, ó Pai. Que o Senhor abençoe meu amigo, minha amiga que está agora aqui conosco também, participando deste culto, cultuando ao Senhor. Abençoa a tua igreja, ó Pai. Continua cuidando do teu povo. Tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enfermos, daqueles, ó Pai, que passaram por perdas. Ó Deus, tenha misericórdia, consola e conforta cada coração. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, ó Pai, do mundo, tenha misericórdia do nosso país. Abençoa as nossas autoridades, ó Pai, que homens e mulheres que foram colocadas ali para reger o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, que eles temam ao Senhor, que eles reflitam, ó Pai, em tudo que eles estão fazendo. Abençoa toda a ala, todos aqueles que trabalham na área da saúde. Ó Deus, que o Senhor esteja protegendo e cuidando e também falando aos seus corações. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, nesse momento internados, aqueles que não estão bem, ó Pai, tenha misericórdia, que o Senhor possa entrar com a cura. Ó Deus, derrota, ó Pai, acaba com essa pandemia. Colocamos isso ao Senhor e te pedimos misericórdia. Sabemos também, ó Pai, que através de tudo isso que está acontecendo, o Senhor está falando aos corações daquelas pessoas que tanto têm ouvido do Senhor Jesus, mas ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Que hoje seja um dia de salvação. Ó Deus, e aqueles que estão afastados dos teus caminhos, ó Pai, aqueles que já são crentes, mas estão levando o teu trabalho de qualquer maneira, ó Deus, que haja compromisso de todos diante do Senhor. Salva o nosso Brasil, ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, continua conosco, nos dê, ó Pai, uma semana de paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor o proteja. E está aqui o nosso endereço, quando nós voltarmos aos cultos presenciais. Queremos que você nos visite, queremos que você esteja conosco para congregarmos juntos ali, você aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Tenha uma boa semana, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.